Nós temos vindo a explicar mulheres de oração. Hoje vamos nos voltar mais para os homens de oração. Não nos devemos envergonhar de chegarmos a Deus, não nos devemos envergonhar do amor de Cristo, não nos devemos envergonhar porque sou um cristão. Um cristão quer dizer que é um seguidor de Cristo, não quer dizer que seja um religioso. Um cristão não tem religião. Cristo não é religião. E vamos nos voltar para que os homens, como os homens de oração, são muito importantes, como homens com coração quebrantado, reconhecendo que precisam de Deus, reconhecendo que precisam de clamar a Deus. E nós vamos ver uma passagem bíblica sobre Cornélio. Atos 10. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era capitão de uma companhia do exército romano, conhecida por italiano. Era um homem piedoso e adepto da religião judaica com toda a sua família. Ajudava muito os judeus pobres e orava sobre Deus. Um dia, cerca de 3 horas da tarde, teve uma visão em que viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Ele ficou a olhar para o anjo cheio de medo e perguntou-lhe: Que é, Senhor? E o anjo disse: Deus aceitou as tuas orações e o que tens feito pelos pobres, por isso lembrou-se de ti. Então, Cornélio, vamos ver um homem que era um oficial do exército. Era um homem que orava a Deus e dava esmolas. Era um homem piedoso, como Deus é piedoso e clemente. Mas nós vamos depois ver mais à frente que Cornélio não conhecia Cristo, não conhecia o verdadeiro Evangelho. Era um homem realmente que tinha temor a Deus e que dava esmolas e que orava. Portanto, tinha um coração segundo o coração de Deus. Até que o Senhor lhe fez aparecer um anjo. E muitas das vezes nós dizemos assim: agora vem um anjo ter comigo. Quantas vezes aparecem anjos e nós não lhe damos atenção? Quantas vezes até chega uma pessoa até nós que nós não conhecemos, uma pessoa que até necessitada, e Deus até envia uma pessoa que nós não conhecemos como um anjo para chegar até nós, porque Deus quer nos transmitir muitas das vezes recados. Então enviou um anjo a Cornélio e vamos ver o anjo falando com Cornélio. As tuas orações foram ouvidas e Deus viu as tuas esmolas. Anda, pois, alguns homens a Jafa buscar Simão Pedro. Ele está hospedado em casa de um outro Simão, curtidor de peles. A casa fica perto do mar. Quando o anjo que lhe falou se foi embora, Cornélio chamou 2 dos seus empregados e um soldado que estava ao seu serviço e era um homem religioso. Explicou-lhes tudo e mandou-os a Jafa. No outro dia, cerca do meio-dia, enquanto os homens iam a caminho e já estavam perto de Jafa, Pedro subiu ao terraço para orar. Pedro sentiu fome e queria comer. E enquanto lhe estavam a fazer a comida, teve uma visão. Viu o céu aberto e dele descia uma coisa parecida com uma grande toalha presa nas 4 pontas e pousou no chão. Vamos tomar atenção. Cornélio foi avisado pelo anjo para enviar empregados dele a Jafe, a uma terra onde estava Simão Pedro. Simão Pedro era o Pedro, discípulo de Jesus. E o anjo mandou-o lá, porque ele sabia que Simão Pedro, como discípulo de Jesus, lhe iria mostrar a verdade. Então ele disse: vais àquela terra que Simão Pedro está em casa de um curtidor. E nesse momento, como o Espírito de Deus se move, é tremendo como Deus faz as coisas. Ao enviar Cornélio até Jape, ao encontro de Simão Pedro, no mesmo tempo, o Simão Pedro, enquanto estava à espera
que o curtidor, na casa onde ele estava, porque eles eram pescadores, fizesse a comida, ele teve uma visão. Ele foi ao terraço e teve uma visão. Essa visão, o Espírito de Deus se encarregou de lhe dar essa visão, porque era uma visão para ele estar preparado quando os empregados de Cornélio chegassem até ele. Vamos ver a continuidade. Dentro havia toda a espécie de animais de quatro patas, de animais que rastejavam e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Vamos, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Nunca comi nada sujo nem impuro. A voz disse-lhe então: Não chames impuro ao que Deus tornou puro. Isto aconteceu 3 vezes, até que aquela toalha foi retirada de novo para o céu. Pedro ficou na dúvida, preocupado com o que queria dizer aquela visão. Nisto chegaram à porta os homens de Cornélio, que o tinham ido procurar à casa de Simão. Chegados ali, perguntaram em voz alta se estava lá hospedado um homem chamado Simão, também conhecido por Pedro. Como Pedro ainda estava a pensar na visão, o Espírito Santo disse-lhe: Olha, estão ali 3 homens à tua procura. Anda, desce e vai com eles sem preocupação, porque fui eu que os mandei cá vir. Então Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou a pessoa que vocês procuram. Por que cá vieram? E eles responderam: Vimos da parte do capitão Cornélio, um homem bom, adepto do judaísmo e muito respeitado por todos os judeus. Foi um anjo de Deus que lhe disse para te mandar chamar à casa dele e para ouvir o que tu tens para lhe dizer. Então Pedro convidou-os a entrar e eles ficaram ali hospedados naquela noite. No outro dia, Pedro preparou-se e foi com eles. Alguns irmãos que viviam em Jafa também os acompanharam e chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio já estava à espera deles. Tinha mesmo convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro ia entrar, Cornélio foi ao seu encontro para o receber e inclinou-se até ao chão como se fosse para o adorar. Mas Pedro ajudou-o a levantar-se e disse: Põe-te de pé, porque eu sou um homem como tu. Um momento. O que é que nós podemos verificar aqui? Se Pedro não tivesse aquela visão que Deus lhe mostrou, que ordenou que ele matasse aqueles animais que ele estava a ver, ele achava que eram imundos, e Deus disse: Não chames imundo aquilo que eu purifiquei. Se ele não tivesse essa visão, ele nunca iria aceitar ir à casa de Cornélio, porque eram considerados imundos, isto na religião. Então Pedro estava avisado que os homens que iam lá, ele não poderia chamar imundos, porque Deus diz: Eu purifico. Não chames imundo ao que eu purifiquei. Pedro foi à casa de Cornélio porque já estava avisado pelo Espírito de Deus. Esta passagem é muito interessante. Quantas vezes nós dizemos: aquele ali teve o passado largo, é imundo. Vamos cuidar de nós mesmos e vamos perguntar para Deus o que é imundo. Se às vezes nós não temos também pensamentos imundos. O que é imundo aos olhos de Deus? O Senhor nos retirou da imundice para andarmos em santidade. Mas aquilo que ainda se considera imundo, aos olhos de Deus, poderá não ser. O Senhor pode ter purificado. E, por exemplo, Cornélio não seria um homem imundo, porque era um homem temente a Deus que orava e dava esmolas. Então, vamos ver a continuidade, como Simão Pedro em casa de Cornélio. Vamos ver a continuidade. Enquanto falava com Cornélio, Pedro... Era outra passagem, que queria aqui citar. Que Cornélio se baixou, se inclinou quase até aos pés perante Simão Pedro.
Agora vamos ver o que é que Simão Pedro lhe disse. Simão Pedro disse que era homem igual a ele. O que é que nós somos quando muitas das vezes vamos levar uma mensagem, quando muitas das vezes vamos em socorro de alguém e que alguém nos faz uma saudação tão... Não, essa saudação é para Deus. Somos iguais, ninguém é mais que ninguém. E quem tem responsabilidades de evangelho sente-se o mais pequenino, o mais fraquinho. Simão Pedro dá-nos aqui uma boa lição. Enquanto falava com Cornélio, Pedro entrou na casa. Encontrou ali muita gente reunida e disse então: Vocês sabem todos que um judeu está proibido pela sua religião de se juntar a um estrangeiro ou entrar em sua casa. Mas Deus mostrou-me que não devo considerar ninguém impuro ou indigno. Lindo, esta é uma bonita passagem. Deus mostrou-me que não devo considerar ninguém impuro ou indigno. Sim. Por isso, vim aqui de boa vontade quando me chamaram. Agora quero saber porque é que me mandaram chamar. Cornélio respondeu: Há 3 dias estava eu aqui em casa a orar, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, quando apareceu diante de mim um homem vestido de branco que me disse: Cornélio, Deus ouviu as tuas orações e lembrou-se do que tens feito pelos pobres. Manda alguém a Jafa buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor que mora perto do mar. Por isso, te mandei logo chamar e tu foste muito amável em vir cá. E agora estamos aqui todos reunidos na presença de Deus para ouvirmos tudo o que o Senhor te encarregou de nos dizeres. Pedro disse então: Agora compreendo verdadeiramente que para Deus todos são iguais. Ele quer bem a todos os que respeitam e cumprem a sua vontade, sejam de que raça forem. Deus enviou a sua mensagem aos judeus, proclamando a boa nova de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de toda a humanidade. Sabem bem que, começando pela Galileia, a sua palavra se espalhou por toda a Judeia, depois de João ter pregado o batismo. Sabem como Deus deu a Jesus de Nazaré o poder do Espírito Santo. Ele andou por toda a parte a fazer bem e a curar todos aqueles que estavam debaixo do poder do demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez, não só na cidade de Jerusalém, como em toda a terra dos judeus. Eles mataram-no, pregaram-no numa cruz, mas Deus ressuscitou-o ao 3º dia e fez com que aparecesse vivo. Não apareceu a todo o povo, mas apenas a nós, que somos as testemunhas de Deus, que já tinha escolhido, e comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Podemos ficar nessa passagem, terminar aqui, porque nós vamos ter mais passagens. É linda esta passagem, podem continuar a ler, como Simão Pedro deu testemunho de Jesus, aquilo que Cornélio não conhecia, um bom homem, mas não conhecia Jesus. E Simão Pedro dá-lhe toda esta explicação. É bonito como ele diz, Deus não faz distinção de pessoas. E nós fazemos distinção de pessoas? Não podemos fazer. Eu posso dizer que me sinto feliz por ver outras pessoas que não fazem distinção de raças, de cor de pele, não fazem distinção de ninguém. Todos somos filhos de Deus, ou filhos ou criaturas. Só nos tornamos filhos por Jesus Cristo. Não queremos ser bastardos, como Jesus diz. Não queremos ser bastardos, nós queremos ser filhos de Deus. Mas somos todos criaturas de Deus. Então, Deus não fez distinção de pessoas. Não separou de judeu dos outros. Ele fez todos iguais. E daí ele mostrou através de Simão Pedro. Mas temos mais uma passagem bíblica. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Ele disse ainda: Daniel,
Não tenhas medo. Deus ouviu as tuas orações desde o primeiro dia que tomaste a decisão de fazer penitência a fim de obteres a explicação do que se passa. E eu vim em resposta à tua oração. Daniel capítulo 10. Todos podemos ler Daniel no capítulo 10 para ver o conteúdo. Nós só lemos o versículo que mostra que o anjo do Senhor apareceu a Daniel para lhe dizer: eu vim atendendo como resposta à tua oração, porque a oração de Daniel tinha sido ouvida diante de Deus, e Deus enviou o anjo trazendo a resposta a Daniel. É bonito. Nós oramos e o Senhor nos responde. Como é que nós muitas das vezes dizemos que Deus não nos responde, que eu não sei como chegar a Deus, eu não sei, acontecem-me tantas coisas e Deus não vê, Deus não responde? E o que fazemos nós para que Deus nos responda? Estes homens foram homens de oração. Cornélio, no capítulo de Atos, e Daniel, no livro de Daniel. Mas não temos só estes homens como exemplos de oração. Nós temos Jó, nós temos tantas passagens bíblicas de homens. Homens, não se envergonhem. Homens, não se envergonhem de dizerem graças a Deus. Homens, não se envergonhem de dizer: eu quero clamar a Deus, eu preciso do Deus vivo, eu preciso que Jesus Cristo seja o Senhor da minha vida. Não se envergonhem, porque Jesus diz: aquele que se envergonhar de mim na terra, eu não o confessarei diante do Pai. Não nos vamos envergonhar. Por que motivo nos devíamos de envergonhar de Cristo? Por que motivo, então, nós não nos envergonhamos quando nos veem sair de um certo lugar? Vamos ver, de que é que nós nos envergonhamos? Vamos ser sinceros. Vamos ver de onde viemos e o que é que somos aqui na Terra. Sem Deus, nada podemos fazer. Oramos, clamamos e o Senhor nos responde. Precisamos de louvar ao Senhor, adorá-lo todo o tempo. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Porque já tive o exemplo de uma certa vez. Nós fizemos uma reunião, juntámos algumas pessoas e fizemos uma reunião de 24 horas. Preparámos uma mesa numa sala, tínhamos café, chá, alguns petiscos para durante a noite e durante o dia, mas não íamos sair dali durante as 24 horas. Durante as 24 horas havia adoração, música, louvor, havia meditação da palavra, havia leitura bíblica, havia oração e clamor a Deus. Durante as 24 horas não estávamos para ninguém. Estávamos ligados somente a Deus. E são aqueles retiros espirituais. Enquanto às vezes alguém dormia, descansava, alguém estava a fazer a leitura, outros descansavam, não parávamos. E Deus respondeu a grandes necessidades. Mas houve uma certa pessoa que tinha vindo de longe e que no final chegou junto de mim e estava triste. Perguntei-lhe porque é que estava triste. E ela disse: eu estava à espera que Deus usasse alguém para falar comigo. Estava à espera de receber mais. E o Espírito de Deus, o que me falou, eu lhe transmiti. E o que é que tens dado para Deus durante todo este tempo? Ela baixou a cabeça e reconheceu: não tenho dado nada. Sim, tu tens uma voz e tens cânticos de louvor. O que é que tens feito durante este tempo? E ela disse: na verdade,
eu descaí-me mesmo. Então não podia receber, ela não tinha dado nada para Deus. Deus é misericordioso e deu-lhe, até lhe deu coisas boas e um bom convívio, só que ela queria receber alguma resposta mais que estava à espera que naquele momento, mas ela reconhecendo e Deus vendo o coração dela que se arrependeu, que durante um certo tempo se tinha descuidado do seu alimento espiritual, da Bíblia Sagrada, ela reconhecendo isso diante de Deus, passado uns dias, ela alegre me telefonou para me dizer que graças a Deus, Deus foi misericordioso para com ela e que tinha alcançado o favor de Deus que tanto precisava. O que temos nós para dar a Deus? Não temos dentro das 24 horas uma hora? Jesus, quando se retirou de junto dos discípulos e quando voltou para junto deles, encontrou-os a dormir. E o que é que ele lhes disse? Nem uma hora podeis falar comigo. Será que nós dentro das 24 horas não temos 15 minutos para meditarmos na palavra de Deus e falarmos com Ele? Não guardamos para a noite. À noite é joelho no chão e até pedir perdão a Deus, Senhor, muitas das vezes até estou sem forças para ficar aqui a teus pés. O melhor é pela manhã, porque as misericórdias de Deus são novas a cada manhã. Damos o melhor que temos para Deus. Levantamos um bocadinho mais cedo e conversamos com Ele. Imploramos misericórdia, pedimos que nos acompanhe. Homens de oração, temos os exemplos bíblicos. Temos mais uma passagem bíblica? Sim. Hebreus, capítulo 12, versículo 10 a 15. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, bem como lhes parecia, mas este para com nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitarmos por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjustados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente antes de ser sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando-vos, perturbe, e por ela muitos se contaminem. Esta passagem de Hebreus capítulo 12 exorta-nos para sermos corrigidos, e muitos não querem ser corrigidos. A palavra de Deus é que nos corrige. E para termos paz uns com os outros, termos paz com todos e não nos deixarmos contaminar pela raiz da amargura. Levantamos mãos, voltem a levantar mãos santas e os joelhos dobrados. Quando a palavra de Deus nos fala sobre levantar as mãos, voltem a levantar as mãos. Há uma passagem bíblica que diz: levantai as mãos puras, sem ira nem contenda. Como é que eu vou levantar as mãos para Deus? Senhor, eu quero te agradecer por tudo o que fazes por mim. Senhor, eu quero te pedir ajuda, eu levanto as minhas mãos para ti. Mas será que as minhas mãos estão puras? Ou será que as minhas mãos estão contaminadas pela raiz da amargura? Levantai as mãos sem ira nem contenda, que não tenhamos provocado, não sejamos a causa de contendas, não sejamos a causa de provocar ninguém à ira. E podemos levantar as nossas mãos para Deus, podemos dobrar os nossos joelhos perante o trono da graça, o trono invisível, o trono da graça, porque nós somos alcançados pela graça divina. Voltem a levantar as vossas mãos, voltem a ajoelhar-se, e o Senhor está pronto a responder. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu descuidei-me. Senhor, eu
andei afastado de ti. Homens e mulheres. Neste caso, fala-se para homens. Exemplos de homens da Bíblia. Como as mulheres têm o exemplo de Lídia, uma mulher de oração e de jejum. O jejum é muito importante porque nos quebranta. Podemos jejuar quando nós gostamos muito de tomar uns bons cafés. Podemos jejuar, tirar um dia de jejum, Senhor, para meu quebrantamento, para que Tu possas escutar-me, escuta o meu coração. Quando nos ajoelhamos, Deus vai logo buscar o que está no nosso coração. Mesmo antes de sair uma palavra da nossa boca, o Senhor já conhece. O que é que diz a palavra de Deus? Antes que saia uma palavra da tua boca, da minha boca, eis que ao Senhor tudo conheces. Ajoelho-me, o Senhor vai logo ver o que é que está no meu coração. E Ele está pronto a responder a um coração sincero, sem raiz de amargura. Tem amargura com alguma situação, com alguma pessoa? Vamos pensar nisso. Raiz de amargura? Não. Senhor, arranca esta raiz do mal, porque esta raiz de amargura vai brotar e vai dar maus resultados, vai trazer enfermidades. Senhor, ajuda-me, para que eu não tenha raiz de amargura. Ajuda-me a ser como Tu és. Pedimos a Deus e Ele responde. Homens de oração. Senhor, queremos Te agradecer por este exemplo de homens da Bíblia, homens de oração, a quem Tu respondeste e que Tu estás pronto porque Tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Queremos Te agradecer por mais este ensino, este despertamento e a Tua correção. Em nome de Jesus Te agradecemos.